quem não sabe, meu nome é Luísa, eu sou trabalhadora aqui do centro, e é isso. Convidada a fazer a palestra, e o tema vai ser sobre a geração atual, que no caso é a minha geração, e eu trouxe esse tema mais para falar como é que estão essas mudanças do mundo, né? Ou seja, vocês acham que essa geração de agora é igual a de vocês, quando vocês eram jovens? Não? Muito diferente? Muito, né? Então, eu trouxe essa palestra mais com o objetivo de falar um pouco sobre essa geração, fazer uma comparação com as anteriores, falar o que mudou. E é isso, vamos nessa. Então, para quem é adolescente, né, acho que todo mundo já passou por essa situação, vocês falaram que a geração mudou muito, e a gente ouve isso todo dia, né? Sempre tem alguém mais velho que chega e fala: nossa, mas no meu tempo não era assim, o que aconteceu com os jovens de hoje? No meu tempo que era bom. E aí, muita gente fala que essa geração agora é mais frágil, né? Já parou para pensar nisso? Que essa geração está cheia de problema, né? Muita gente com depressão, com ansiedade. E aí tem muito esse estigma de que as gerações passadas era uma geração mais forte, né? Mais resistente. Vocês concordam com isso? Vocês apanhavam quando vocês eram crianças? Então, hoje em dia é mais difícil, né? Assim, é algo que existe, mas hoje em dia não é mais... Apanhar ou bater? Os dois, eu acho. Os pais hoje estão mais modernos, né? Ouvindo instruções de psicólogo. Vocês iam ao psicólogo quando eram adolescente? Gente, era coisa de doido, né? As pessoas falavam muito isso, coisa de doido. Então, mas vocês acham que a geração de vocês, quando era jovem, né, adolescente, eles não iam ao psicólogo porque não tinham problemas ou porque a sociedade não tinha um olhar para aquilo? A resposta certa seria um olhar, né? Mas, não tinha um olhar, né? mas na verdade que a gente tinha eu, psicólogo dentro de casa. E vai chamar assim, tá chamado psicólogo, para Isso aí. Palmatório. Pois é. Luiz, aqui, ó. Na realidade, não é que, nem é que os pais não percebiam isso e nem que a gente não tinha problema. Na realidade, é que tudo era muito difícil, principalmente aqui no sertão, né? Muito longe de tudo. Então, assim, essa globalização é moderna e é muito nova, muito mesmo. É assim, tipo da geração de vocês. Na nossa geração, na realidade, o psicólogo era um chinelo, era um cinto, né? E a gente não obedecesse não ao psicólogo, né? E assim, mas não é que a gente não tivesse problema, a gente tinha problema. Só que a gente também tinha menos que vocês, porque a gente tinha muitas responsabilidades, né? Na realidade, as mães iam tendo filhos e mais filhos, e aí o filho mais velho já ia cuidando dos mais novos, né? Aí já ia cuidando da casa, os filhos mais velhos já iam ajudando o pai. E na realidade a gente não tinha tempo, muito tempo. Então assim, a rotina da gente era trabalho e às vezes escola, né? Porque a maioria dos pais não se preocupavam, né? Com colocar o filho na escola. Então assim, era muito diferente. E hoje o povo diz o jovem é frágil? Não, o jovem não é frágil não. O jovem é, na realidade, ele tem mais facilidade na vida, né? Então assim, se ele tem mais facilidade, é claro que eu queria na minha época estar dentro de casa, fazendo minha atividade por um celular, não é? Fazendo minhas pesquisas por um celular. Na minha época nem biblioteca tinha para fazer a pesquisa, né? Então na realidade nem tinha pesquisa, tinha só a atividade de casa pronta. Mas na realidade não, os jovens têm os mesmos problemas, os jovens são tão fortes quanto a gente, só precisa estimular. Na hora que tiver precisão dele mostrar a fortaleza dele, ele vai mostrar. Rapaz. Exatamente. Então, o que mudou é o tempo, né? É os mesmos problemas, é a mesma fase, mas
mas agora o mundo que mudou. Enfim, segundo o Espiritismo, a gente está passando por um momento de transição planetária. Ou seja, a gente está saindo do mundo de expiações e provas e está indo para o mundo de regeneração. Então, no Espiritismo, agora é o momento que vai ter mais mudança. Verdade. Então, só para textualizar. E aí você falou aí do seu tempo, né? Eu vou entrar melhor nesse aspecto. Que agora sim eu trouxe essa comparação, né? Você falou que na sua época tinha uns problemas, só que não tinha esse olhar porque vocês nem tinham tempo para pensar nisso, né? Então, o contexto do jovem hoje já mudou bastante, porque além de tudo, a gente ainda teve a pandemia, né? Começa por aí. Mas com certeza eu acho que uma das coisas que mais mudou essa geração é a tecnologia. Concorda? Tecnologia. Pois é, a gente já cresceu com a tecnologia, né? Ou seja, a gente já tem acesso à rede social, né? Às notícias muito rápidas. Então, é uma geração que está acostumada com coisas rápidas. Recentemente teve, né, a política, e no Instagram você acompanhava a apuração dos votos meio que em tempo real, assim. Saiu o resultado, pum, já estava lá, você já via. Ou seja, não precisava nem ligar a TV, era só você estar com seu celular na mão que você já acompanhava em tempo real o que estava acontecendo. Então, a gente vai aprofundar mais nessa coisa da facilidade que você falou e da rapidez mais pra frente. Falando em rede social, tem uma pesquisa que mostra que a maior parte das pessoas que usam rede social, Instagram, tem 70% de chance a mais de desenvolver depressão. Ou seja, a depressão hoje está no pico. Isso por quê? Porque como o jovem já tem acesso ao mundo, né, no Instagram, por exemplo, vocês usam Instagram não, né? A maioria? Vou explicar. O Facebook moderninho. Pois é. Lá as pessoas têm acesso ao mundo, né? Você vê um monte de vidas lá. E vidas que, assim, todo mundo posta o que quiser no Instagram. Então, posta foto feliz, né? Todo mundo no Instagram tem um namorado perfeito, a vida perfeita. Então, eu acho que o jovem hoje se compara muito no Instagram. Vem nas redes sociais, tudo isso, né? Compara a vida do outro. Nossa, a vida do outro é perfeita, então a minha é horrível. Então, acho que a taxa de depressão que tem nas redes sociais já é exatamente por esse motivo. Aí, falando da tecnologia, vocês assistem novela? Alguém assiste novela ainda? Não mais, né? É muito bizarro pensar que antigamente as pessoas paravam para assistir novela. Ou seja, as pessoas se programavam para passar novela 8 horas, beleza. Vai a família toda, né, para a sala, ligar a novela para assistir. As crianças, nos anos 80, por exemplo, se programavam para assistir desenho tal que vai passar a tal hora. Ou seja, hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia é só ligar a Netflix, né, que tem um catálogo de filme, a gente assiste qualquer coisa na hora que a gente quiser. Pode ver mais de uma vez, inclusive. Então, essa diferença é muito grande. E as pessoas que nasceram ainda antes da TV, né? Ou seja, onde é que vocês conseguiam as notícias do mundo? Jornal, revista, né? Ou seja... Hã? Rádio. Minha avó tinha novela em rádio. Só o áudio de todo mundo, né? Então, a diferença é muito grande. Antes, para você ter acesso a uma notícia, você tinha que ir lá na banca de jornal, comprar seu jornal, sentar e ler. Que jovem hoje que lê revista? Para que revista? Só colocar lá no Google que você quer saber e já aparece tudo. E muito mais rápido. E muito mais rápido, exatamente. Então, só essa conexão do jovem com a tecnologia, acostumado com coisa rápida, já vai trazer uma consequência do comportamento deles. Outra coisa, música. Disco de vinil. É tão estranho pensar que antigamente as pessoas colocavam um disco na vitrola, parava e ouvia a música, apreciava a música. As músicas antigamente eram de 5 minutos até 6. Hoje não, hoje é tudo rápido. Por quê? Porque a gente está acostumado com coisa rápida. A gente não tem mais aquela paciência de sentar e apreciar uma coisa. Muito menos com a família, né? Quando iam assistir novela junto, não. A tecnologia afasta as pessoas, de qualquer forma. Então,
É muito diferente esse mundo, né, se você parar pra pensar de como mudou. E qual que é a consequência que traz para o jovem atual? Vai ser um jovem mais preguiçoso. Por quê? Porque a gente está acostumado com coisa fácil. Sabe, aplicativo de pedir comida, delivery. Você baixa o aplicativo no seu celular, entra lá, vai no restaurante, forma o seu cardápio e pronto. Ou seja, a gente não precisa nem sair de casa mais se quiser comer em algum lugar. Então as coisas facilitadas vão trazer essa consequência. Vão trazer jovens o quê? Mais preguiçosos, jovens que não têm tanta paciência para as coisas, que estão acostumados com coisas fáceis, jovens que desistem mais fácil. Porque vocês concordam, né? Uma geração como a sua, que precisou batalhar tanto para conseguir as coisas, comparada com a nossa, que já tem as coisas tão fáceis, na maioria das vezes, vai ter tendência a esse comportamento, né? De, é difícil, então eu não vou tentar. Os amigos dizem muito isso. Voltando um pouquinho a falar de música, né? Que eu nem entrei muito em músicas atuais, porque senão é muito grande. Mas assim, só reforçando mesmo que antes as pessoas iam ao teatro, sentavam na cadeira só para ver um artista cantando. Sabe o tanto que mudou? Hoje a gente só vê som ao vivo se estiver fazendo outra coisa, né? E se o jovem estiver ali bebendo, conversando, ou seja, tem que estar em movimento. As pessoas não param mais para apreciar alguma coisa. Então, eu estava vendo recentemente o curso do Haroldo Dutra Dias. Vocês conhecem ou não? Já viu? Acho que... Sim? Ó, uma pergunta lá. Não conhece, não? Quer falar? Ah, você conhece? Sim, né? Foi falado aqui nas reuniões sobre esse curso. Ele fez um curso basicamente sobre autoconhecimento, em que ele questionava o sentido da vida, né? E aí é muito interessante, eu trouxe esse curso para falar, porque ele caracteriza as pessoas como náufragos. Ou seja, pessoas que estão na vida sem sentido, sem propósito, perdidas. E aí ele traz um ponto interessante que ele fala do náufrago do autoconhecimento, do acomodamento. Que eu acho que faz todo sentido com agora. Que são pessoas que, por ter as coisas mais fáceis, elas vão ter tendência a se acomodar e virar pessoas mornas. Que vão ser o quê? Pessoas que vão estar ali acomodadas e que não vão explorar todos os seus potenciais. O que eu acho que está acontecendo exatamente agora. Porque se você parar para pensar no contexto do jovem hoje, eu acho que... Tem alguma professora na plateia ou não? Alguma professora? Tem muitas. Professora de adolescente? Adolescente não? Sim? Você acha que os alunos hoje em dia estão motivados ou interessados na escola? Bem desinteressados, com muita preguiça, principalmente de ler, né, de fazer qualquer atividade feita de casa. Bem diferente de alguns 2 anos que eu dei uma parada, voltei agora de novo a lecionar, mas está bem diferente de há 7 anos. Já mudou muito. Mudou bastante, né? Então, vocês concordam que os jovens de hoje em dia estão desmotivados? Vocês têm alguma noção do porquê? Ou não? A pandemia ajudou, né? Os jovens a ficarem desmotivados. Mas, infelizmente, essa é uma característica que está presente em todo jovem. Na verdade, é até estranho falar isso, mas meio que é uma moda agora ser desmotivado. Porque o jovem hoje é como se fosse já padrão de todo jovem ter baixa autoestima, por exemplo. Eu acredito que seja por causa da tecnologia também. Porque como eu falei antes, que o jovem hoje em dia tem mais chance de se comparar com o outro, e aí vem as coisas facilitadas, que eu falei que o jovem vai ter tendência a ser mais preguiçoso e a desistir fácil das coisas, também vai ser um jovem que vai ter mais dificuldade de lidar com frustração. Eu posso falar até por mim mesmo. Eu acho que hoje em dia toda a galera da minha idade tem uma pessoa da família que batalhou muito na vida. No meu caso, é o meu avô, por exemplo.
Quando você pega uma história de vida, por exemplo, a sua, né, que os pais tinham muitos filhos, que um precisava cuidar do outro, um já tinha que trabalhar, sabe, parece uma realidade tão surreal, porque realmente, graças a essa pessoa, que no caso seria meu avô, que batalhou muito na vida, hoje em dia a gente já tem mais conforto do que ele teve, por exemplo. Então, por causa dessa facilidade, o jovem hoje em dia tem mais dificuldade de lidar com frustração. Mesmo, coincidentemente, sendo uma geração que tem a sociedade com mais olhar para problemas, né? Hoje em dia, muitas pessoas estão fazendo terapia, né, descobrindo ansiedade, depressão. Então, mesmo com esse olhar para essas questões, ainda assim, os jovens estão tendo dificuldade com frustração. Ok. Bom, então falando da desmotivação dos jovens. Vocês acham que a sociedade hoje em dia está, digamos, adaptada ao jovem atual? Aqui no Bahia mesmo, na cidade, que programa tem para o jovem aqui? Uma coisa direcionada ao jovem. Bares? Nesse ponto. Focando na cidade, claro. Ou seja, hoje em dia o programa que tem para o jovem, por exemplo, na rua, se você sair, é bar, boate, só. Não é alguma coisa, o máximo. Então, eu, por exemplo, que não gosto de bar, nem de bebida, nem de festa, qual que é a opção para mim nessa cidade? Usar o celular? Exatamente. Vai ter que aproveitar e estudar muito, porque já que eu gosto dessas coisas, só tem isso na cidade. Mas será que é só nessa cidade? Acho que Não, é uma coisa mais generalizada, né? Então, o que acontece é que isso já virou coisa de jovem, ou seja, a solução do jovem, o que ele tem para fazer, porque vamos falando do jovem desmotivado. Como é que você motiva como é que você faz o jovem ter esperança, ter vontade de viver, ter amor pela vida? Porque a adolescência, que eu acho que é importante ressaltar, é uma fase muito difícil da vida, né? Uma fase que você não é mais criança, mas você também não é adulto, então você está naquela coisa da transição, então você muda muito, fora os hormônios, ou seja, geralmente o jovem é mais estressado, mais sem paciência, então isso já é uma característica de adolescente. E aí, situado ainda nesse contexto que a gente está agora, pós-pandemia, os jovens estão desmotivados e ainda sem tantas opções assim para se fazer. Então, qual que seria a solução para esses jovens? Motivá-los. Só que como a gente faz isso nesse contexto que a gente está? Porque se eu mesmo que sou jovem e não gosto do que os jovens fazem aqui, né, que é balada, festa, bebida, se eu não gosto desse contexto, eu não tenho espaço para mim. Porque não tem outra opção. Então, o que eu acho que seria a solução? Talvez investir em projetos a se adaptar ao jovem, à sociedade, no caso. Porque realmente a situação que está muito difícil, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito comunicativa. O que é a brecha que eu vi? Fazer palestra hoje, por exemplo. Então, é você descobrir o que o jovem hoje em dia gosta. Porque eu acho que o problema é que eu já vi muitas professoras falando mesmo que eles estão tentando fazer novos projetos nas escolas para ver se atrai os jovens e que não funciona. Então, é as pessoas entenderem que o jovem hoje está mudado, não é mais o que era antigamente, principalmente com a pandemia. Então, descobrir o que esses jovens gostam, porque não tem outra solução a não ser essa, né? Se adaptar. Então, questionando as facilidades que eu tinha dito no começo, a desistência. A gente que já tem uma visão espírita, a gente sabe que a vida é um desafio, né? Então, as dificuldades são inevitáveis. Então, mesmo que o jovem, hoje em dia, tenha essa facilidade de frustração, ele vai ter que lidar com isso.
Só que o problema é esse, é que quando ele sair da bolha dele, ou seja, quando ele deixar de ser jovem, quando ele entrar na vida adulta, ele precisar crescer, estudar, vai ser mais difícil para esse jovem que está acostumado com coisas fáceis. Só que isso também vai ser inevitável, porque ele vai ter que se esforçar, né, para conseguir um diploma. Então, meio que essas facilidades vão se quebrar a partir do momento que ele entrar na vida adulta. Então, eu acho que todo mundo que está aqui tem um propósito a cumprir, né? Todas as vidas têm um propósito, cada um do seu jeito. Então, nenhum fardo é dado a alguém que não consegue enfrentar. Então, eu acho que trazendo essas soluções de dar ao jovem mais opções para ele conseguir recuperar o ânimo de viver, recuperando essa motivação, já será mais fácil enfrentar os obstáculos que ele vai ter na vida, mesmo que a tendência dele agora seja desistir. Obrigada, gente.